Boa noite a todos vocês. Conforme nós prometemos aqui no Instituto, hoje iniciamos uma live e faz parte de uma série de lives que nós do Instituto vamos fazer toda segunda-feira às 19 horas, falando um pouco dos nossos projetos e dos parceiros que estão conosco nesse projeto. Então hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Liege Mendes, que é ortopedista com especialização em dor pelo HC, e ela vai contar um pouco da experiência que ela tem em montar programas de qualidade de vida em grandes empresas. Então eu vou esperar aqui, eu vi que ela já entrou. Eu vou esperar uma solicitação. Liege, se tiver difícil para você enviar a solicitação, você sai e entra de novo. Então, obrigada pela participação de vocês. Estou vendo um monte de gente conhecida aqui. Eu acho que vai ser um assunto bem legal. Agora eu consegui visualizar aqui. Oi, Flavinha, Monique. Oi, Roseli. Oi, Oi, Patrícia. Liege. Boa noite, tudo bem? Bom? Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui participando dessa live contigo. Espero poder te trazer bastante coisa boa aí. Eu tenho certeza que você vai trazer, assim, eu estava contando aqui para o meu pessoal, né, de como às vezes os nossos caminhos fazem com que a gente conheça pessoas que têm uma interação tão forte, né? E desde a primeira vez que eu te conheci, numa reunião aí para a gente falar do nosso projeto, eu senti isso. Então esse é o motivo do convite, né, de você estar aqui passando a tua experiência, que para a gente vai ser muito rica. Eu estou vendo aqui que tem um monte de gente que está entrando na nossa live, que são pessoas que querem aprender um pouco como montar esses programas. Mas antes de você falar disso, eu queria saber, assim, como ortopedista, né? E aí é uma curiosidade que nós fisioterapeutas temos. Como é que você ingressou, né, nesse estudo mais aprofundado da dor? Porque o ortopedista muitas vezes tem uma cabeça mais voltada para a cirurgia, né? E isso é uma batalha que eu tenho há muitos anos. Então, conta um pouco para a gente. Isso é verdade, né? Bom, vou começar contando um pouquinho de mim. Eu sou gaúcha, eu fiz residência de ortopedia em Passo Fundo. E eu vim para São Paulo, na verdade, em busca disso. Porque lá em Passo Fundo a gente via essa necessidade de pessoas que tratassem melhor a dor. Na verdade, existia uma carência muito grande disso lá. Então, eu vim para São Paulo em busca disso. E aí eu fui parar no Instituto de Ortopedia do HC, nessa especialização de dor. E lá eu fiquei oficialmente 2 anos e depois eu acabei ficando mais alguns anos extraoficialmente como médica colaboradora do grupo. E foi aí que me convidaram, nessa época que eu trabalhava lá como colaboradora, me convidaram para a gente começar um trabalho diferente, aí, um trabalho de qualidade de vida, para a gente tentar melhorar um pouquinho a qualidade de pacientes que sofriam de dor, mais voltada para a região da coluna. E aí foi o momento que eu acabei me direcionando um pouquinho para um grupo de dor de coluna. O que acontece? A gente começou a ver uma demanda muito grande de pacientes com problemas de coluna. E a gente sabe hoje que mais ou menos 65% da população sofre de dor pelo menos uma vez por ano. E é um número muito grande, né? Se a gente for pensar em população mundial, a gente consegue até ter um número mais pontual de mais ou menos 11% da população mundial sofre de dor nas costas, seja cervical, dorsal ou lombar. E daí veio surgindo esse interesse da gente estudar melhor isso, acolher melhor esses pacientes, que são pacientes que sofrem muito. Existe um dado também de que 60% mais ou menos das pessoas que sofrem de dor nas costas não procuram atendimento médico.
e muitas vezes por desconhecimento. Então, até em razão disso, é importante essa live que a gente está fazendo, até para ajudar a divulgar um pouco melhor o trabalho que a gente faz, essa experiência, até que eu achei uma coisa super válida aí. E você sabe que nas pesquisas que nós temos aqui no Instituto, com um número expressivo de pacientes, nós vimos que só 6% da população que nos procura tem um ponto só de dor. Então é assustador quando a gente fala, né, dessa carência de, acho que de educação e de entendimento que existe uma forma de viver sem dor. Grande parte da população sofre sozinha, né? Tem um complexo aí de familiar, um complexo medicamentoso, de tudo que cerca essa pessoa que vive com dor e que ela muitas vezes acha que não tem uma opção. Então, sabe que é surpreendente o número de pessoas que desconhecem que existe um especialista em dor. Inclusive no meio médico, se a gente pensar em pleno ano 2020, ter médicos que não conhecem essa especialidade é realmente assustador. Então é importante essa divulgação, a gente mostrar para a população em geral como é importante o tratamento da dor. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas as formas que a gente tem de acolher o paciente, de abordar esse paciente, e realmente as pessoas acham que elas têm que conviver com a dor. A gente ouve muito isso no consultório, o paciente fala, eu tenho que aceitar porque isso não tem cura. Mas às vezes o problema não tem cura, mas ele tem como a gente aliviar esse sofrimento, a gente melhorar a qualidade de vida, e a gente trabalha muito em função disso. Quando eu te conheci também, eu acho que a gente fechou muito essa questão de ter essa sintonia de trabalhar em função da melhora da qualidade de vida das pessoas e não simplesmente tentar curar um problema. Porque a gente sabe que muitas vezes é impossível curar um problema. Mas pelo menos essa tentativa a gente... E colocar o nosso paciente no centro desse cuidado, né? Porque entender que ele é o motor de tudo isso, entender essas necessidades que o cercam. Muitas vezes o paciente se vê jogado, né, em todo esse sistema de saúde, sem um entendimento, né, tratando a consequência. Então a gente fala assim, tratando o sintoma, né, sem todo um conhecimento de como ele, como o próprio paciente, tem que fazer parte desse programa de autocuidado, tem que ser co-participante no processo de cura, além de toda a equipe que o cerca, que o orienta. Você tem essa experiência também? Isso entra também os programas educacionais, né? Então, além da equipe multidisciplinar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem os programas educacionais. A gente ensinar o paciente o que está acontecendo com ele, desde a parte de abordagem de anatomia, para ele entender como é o corpo dele, como funciona o corpo dele, como também entender outras questões, como a importância de se mudar hábitos de vida, a realização de exercício físico, outros hábitos saudáveis com relação à alimentação, ter também um suporte de saúde mental, ter uma educação voltada para essa saúde mental, para o paciente entender todo o sofrimento que ele tem, como lidar com esse sofrimento também. Então, tudo isso é bem importante. Isso tudo está voltado para a melhora de qualidade de vida. Então, todos esses aspectos que a gente age são todos com esse mesmo fim, né? Que é melhorar a qualidade de vida, seja diminuindo a dor, seja melhorando as atividades de vida diária. Então, é uma coisa multifatorial. E envelhecer bem, né? Quando eu conheci essa metodologia na França que eu trabalho, eu me encantei por isso, porque é possível envelhecer bem e a maior parte das pessoas desconhece o quanto a mobilidade, o quanto as articulações móveis, elas fazem diferença no seu processo de envelhecimento, o equilíbrio do corpo e o autoconhecimento, porque como a gente vai mudar algo que a gente desconhece como funciona? Exatamente. Por falar em envelhecer bem, eu tenho uma grande amiga que fala uma frase que eu gosto muito, que a gente tem que pensar hoje. Eu vou falar para você assim, daqui 20 anos a gente vai morar num deserto. Eu quero que você se prepare para ir morar nesse deserto. Você tem 20 anos para se preparar. Daqui 20 anos eu chego para você e falo, Patrícia, tá pronta para a gente ir para o deserto?
pegou o filtro solar, pegou toda a alimentação, aí fala, ai, não me preparei. Mas eu te dei 20 anos para a gente se preparar para chegar nesse deserto. Então, isso Muito mostra a interessante. importância da gente, o quanto a gente tem que se preparar hoje para daqui 20 anos. Quando a gente chega daqui 20 anos, a gente se preparar para mais 20 anos. Então, isso é uma coisa fundamental. E sempre é tempo de se preparar. Não precisa ser jovem, pode ser idoso, em qualquer idade a gente tem tempo de se preparar para isso. Sempre é tempo de mudar hábitos de vida. Então, acho que tudo isso é válido. Afinal de contas, quem é mais velho que... Velho é a pessoa que tem 10 anos a mais que a gente, né? Tanto faz a nossa idade, não é verdade? Essa frase é ótima. Mas por falar em anos aí, eu sei que você tem essa experiência há pelo menos 10 anos. Então, é uma bagagem fantástica. A gente está curioso para saber, assim, o que você trouxe, né? O que esses 10 anos, se você pudesse, assim, resumir para a gente, se a gente fosse iniciar hoje um programa como esse de qualidade de vida, o que você acha realmente importante? Então, a gente sabe que quando a gente vai tratar dor, e dor está totalmente casada com qualidade de vida, a gente tem que pensar num trabalho em equipe. Equipe é sempre fundamental. Não existe um tratamento de dor ou um trabalho de melhora de qualidade de vida sem pensar numa equipe multidisciplinar. Não existe um profissional que vai resolver todos os problemas de uma pessoa. Então, a gente tem o nosso modelo, ele segue então um modelo que a gente chama de interdisciplinar. O que significa isso? A interação de vários profissionais. Então, a interação do médico, do fisioterapeuta, do psicoterapeuta, do acupunturista, de médicos de diversas especialidades. Então, isso é fundamental. Não existe um profissional que vai fazer todas as funções aí. A gente tem que repartir esse trabalho. E outra coisa fundamental quando a gente pensa nesse tipo de equipe é a questão da interação. Por isso que a gente fala num trabalho interdisciplinar. Porque a gente tem essa interação entre o médico de diversas especialidades, o fisioterapeuta, o psicólogo, e a gente se conversar. Não simplesmente a gente jogar a bola para o outro. Um mandar para o outro, né? Um mandar para o outro. Exatamente. Isso não funciona. A gente já viu isso. Eu pego toda hora paciente me falando, mas eu já fiz 150 sessões de fisioterapia e isso não resolve. Não, mas espera aí, vamos ver o que foi feito. Então, quando a gente tem essa interação entre o médico e o fisioterapeuta, o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico, a gente consegue ter um resultado melhor. Então, essa abordagem é fundamental. A gente montou um grupo que a gente foi montando ao longo desses 10 anos um grupo e foi ficando cada vez melhor, porque a gente foi adquirindo mais experiência. Então, hoje, a gente tem um grupo que eu coordeno, que é formado por alguns médicos. Nisso, a gente tem ortopedista, fisiatra, que é uma especialidade que muita gente nunca nem ouviu falar também, que é um médico que trata de dor. A gente tem cirurgião de coluna, pensando nessa questão mais específica de coluna. A gente tem psiquiatra, e aí a gente tem psicólogos, a gente tem fisioterapeutas e educadores físicos que também auxiliam. Então, esse trabalho, esse grupo, ele acaba ficando muito forte, porque a gente consegue ter essa interação. Então, a gente consegue abordar o paciente do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. E a gente sabe que é fundamental isso para o sucesso do nosso tratamento, a gente juntar o corpo e a mente. E eu acho que isso tu também tem uma experiência enorme para falar sobre isso aí, né? Sim, esse método que eu trabalho, ele é fundamentado exatamente nisso. E hoje a gente vai falar mais para frente aí da tua experiência atual com o Covid, mas antes de prosseguir, até eu queria que as pessoas que estão aqui nos ouvindo fossem também colocando as experiências que elas têm, né? Tem experiência com esse trabalho interdisciplinar? O que vocês acham disso? Que eu acho que isso enriquece bastante o nosso bate-papo. E eu queria te fazer uma pergunta. Faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu tive a oportunidade, dentro de um projeto que eu estava fazendo, conhecer o trabalho da Mayo Clinic nos Estados Unidos de dor crônica, da equipe que lidera esse trabalho de dor crônica. E lá, eles estavam muito fundamentados no conceito de
transdisciplinaridade. Então, eles explicavam o seguinte, que além da gente ter uma equipe multi, nós teríamos que ter um conhecimento, pelo menos básico, do trabalho do outro, para que aquilo realmente trouxesse para o paciente a melhor qualidade possível no tratamento. Então, assim, qual é, ao invés de eu só indicar para o psicólogo, eu ter um certo conhecimento. Qual é o papel do fisioterapeuta? Com que metodologia você trabalha? Ter essa propriedade. Claro que a gente não vai ter todo o conhecimento do outro profissional, mas eu achei bastante interessante isso. Então, eles se embebiam do conhecimento do outro para que a equipe ficasse cada vez mais colocando realmente o paciente no centro das atenções. O que você acha disso? Isso é fundamental. O curso que eu fiz, a pós-graduação que eu fiz no HC de dor, ele é justamente um curso interdisciplinar. Então, não é um curso voltado apenas para médicos. Ele é um curso que isso já existe há mais de 15 anos, esse curso. E no curso participam fisioterapeutas, psicólogos. Então, é interdisciplinar mesmo esse curso. Por quê? É fundamental o psicólogo saber como a gente trata, inclusive que tipo de medicação que a gente usa. Até porque a gente acaba entrando um pouquinho nessa questão de saúde mental no tratamento medicamentoso. Então é importante o psicólogo conhecer isso. O fisioterapeuta é fundamental que ele conheça técnica cirúrgica para saber que tipo de procedimento que foi feito. Ter um conhecimento mais profundo da parte de anatomia, fisiopatologia, conhecer o tipo de medicação que a gente usa também. Então, isso é fundamental. Outra coisa que é importante é a gente conseguir dividir o conhecimento em tempo real mesmo. Então, o paciente está dentro da sala do fisioterapeuta, o fisioterapeuta me ligar e falar, está acontecendo tal coisa, vamos discutir esse caso. Então, isso eu acho que é uma coisa super importante. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acho válida, é essa educação médica continuada. Então, a gente ter cursos, ter discussões, na verdade, a gente fazer encontros mensais entre os terapeutas todos para discutir casos, para trocar experiência, e isso vai enriquecendo o conhecimento de todo mundo. Assim como do médico também. A gente esquece muitas vezes que o médico também precisa ter um conhecimento do que o fisioterapeuta está fazendo, das técnicas do fisioterapeuta, precisa ter o conhecimento de saúde mental para poder entender que tipo de trabalho que a psicóloga está fazendo. A gente costuma cobrar muito do terapeuta que ele tenha um conhecimento na questão médica, mas a gente tem que lembrar que o médico é mais importante ainda que ele tenha conhecimento nesse tipo de terapia, até para entender melhor o que está acontecendo, por que o paciente não está corretamente. Indicar corretamente também. Mas a gente entra nessa questão que eu falei antes, do paciente que fala que já fez milhares de sessões de fisioterapia e não resolve, não melhora. Para isso é importante a gente questionar o que foi feito, como era essa relação entre o terapeuta e o paciente, porque isso também faz diferença. São pequenos detalhes que fazem diferença. Eu costumo falar para o paciente que não existe um remédio que vai resolver o problema dele. Então, não adianta eu chegar e dizer, eu vou te passar um remédio que vai tirar toda a sua dor. Não é assim, é a combinação dos tratamentos. É o remédio que está sendo combinado com a terapia física, com a terapia mental. Então, isso é muito importante, a gente ter essa conversa e a gente ir trocando. Ou o fisioterapeuta me ligar e falar, estou fazendo isso, todo seguindo o protocolo e não está resolvendo. Vamos discutir será que tem alguma coisa diferente que está acontecendo aí? Será que esse paciente está com alguma coisa a mais? Você e principalmente na dor crônica que ele vive essa dor, né? Ele quase que perde um pouco da identidade dele, ele passa, né, ser portador de alguma coisa, então ele já chega dizendo isso. É difícil até para o paciente quebrar esse ciclo, né? Ele desmamar da medicação, ele entender que ele pode e deve se mexer, mesmo dentro da possibilidade dele hoje, respeitar esses limites. Então, é todo um ciclo familiar que também acaba interagindo com essa situação toda, né? Isso que você falou é muito importante, o ciclo familiar. A gente tem muito essa questão de o familiar
cobrar do paciente, por que ele não melhora, mas tá de novo com essa dor, mas de novo com dor. Então a gente ouve muito isso. E muitas vezes o paciente também se apoia nessa dor, essa dor vira, ele se transforma um pouco nessa dor, acaba se misturando. Isso acho que valeria até para uma outra live, a gente chamar alguém da psicologia, né, para a gente discutir isso, que eu acho que é muito enriquecedor. Sem dúvida, porque a gente vê que esse ciclo, né, lá nesse projeto, nós estudamos que tem o ciclo do paciente de dor, o ciclo psicológico dele e o ciclo da família, que sofre junto. Então, muitas vezes sente culpa de não estar apto ou poder ajudar e ao mesmo tempo passa por diversos momentos, né, aonde essa própria pessoa também não consegue sair desse ciclo vicioso, e eu acho que essa equipe ela tem que ser firme nesse momento para quebrar esses ciclos e conseguir devolver um outro quadro para o paciente. Principalmente assim, eu percebo a dificuldade maior no uso de medicação contínua. Quantos pacientes usam, infelizmente, medicação para dor há anos e não entendem que é possível viver sem isso, né? Que é possível você reverter esse quadro. Então, eu acredito que essa equipe aí, eu queria que você falasse um pouquinho desses protocolos para a gente entender como é que você visualiza a formação desses grupos e os protocolos que você usa. Então, hoje a gente a gente segue um protocolo. Na verdade, os pacientes que a gente atende, eles vêm sempre encaminhados por outros profissionais, por outros médicos. Então, já é um paciente que ele já passou por inúmeros especialistas que não conseguiram resolver o problema justamente por entrar nessa questão de um passa a bola para o outro e devolve, e assim vai. Então, o que a gente faz? A gente segue um protocolo de passar inicialmente numa avaliação médica. Todos os pacientes que a gente avalia, a gente pede para que eles passem numa avaliação da saúde mental, numa avaliação da psicologia, e eles são direcionados para uma avaliação fisioterápica. Isso depois eu quero que você fale um pouquinho melhor de como isso funciona. Nisso a gente vai ter, então, pacientes que estão aptos a fazerem uma cinesioterapia. A gente tem pacientes com muita dor, que estão com uma dor agudizada, que não tem condições de inicialmente fazer uma cinesioterapia, e aí o paciente que a gente precisa entrar com mais medicação, então uma atençãozinha maior. E a gente tem aqueles pacientes que a gente consegue muitas vezes resolver a dor com um educador físico. Então, na avaliação médica, a gente consegue criar um pouco isso. E na avaliação fisioterápica, que eu quero que você fale um pouco disso aí, a gente consegue também determinar para que tipo de terapia que esse paciente vai precisar. A gente tem os casos em que a gente vê que precisa também de um acompanhamento psiquiátrico, então a gente tem um psiquiatra no nosso grupo para participar disso. E a gente tem a nossa equipe cirúrgica também. Então, para aqueles casos que a gente vê que realmente precisam de uma avaliação cirúrgica, só 3% das pessoas que sofrem de dor na coluna precisam de cirurgia. Então, é um número realmente muito pequeno. Gente, vocês estão ouvindo isso da doutora Liege? 3%. Então, a gente vê que muitos pacientes com uma agudização da dor querem logo resolver o problema, achando que vão resolver, né? Entrando aí num processo cirúrgico que a gente sabe que é o começo de um enorme problema. Exatamente. Muitas vezes casa com o paciente quando opera, né? Então, mas voltando até um pouquinho atrás, isso foi uma das razões até para a gente criar esse grupo, que eu acabei não falando. A gente tinha, uns 10, 15 anos atrás, uma quantidade muito grande de cirurgia de coluna, não sei se você lembra disso, mas a gente teve um boom de cirurgia de coluna, e a gente foi vendo que muitas dessas cirurgias aconteciam porque esse paciente ele não era tratado de forma adequada. Ele não tinha essa visão multidisciplinar. Então, o paciente chegava, tem uma hérnia de disco extrusa, tem que operar. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Felizmente, a gente tem inúmeras opções de tratamento. Para isso, a gente precisa desse olhar individualizado de cada profissional, para a gente conseguir ver
esse paciente ele realmente não tem opção, não tem jeito, ele precisa ser operado, como eu falei, são 3% dos casos que precisam. O resto, o que a gente vai fazer? Ou, enquanto aguarda um procedimento cirúrgico, o que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento nesse período? Até agora, em função da pandemia, a gente está vivendo uma situação bem diferente com relação a esses procedimentos. Depois a gente conversa sobre isso, né? Mas que está mudando um pouquinho agora, né? Mas isso é uma coisa que foi uma das ideias da gente criar o grupo. E a gente viu que ao longo desses anos, a gente conseguiu diminuir muito a quantidade de cirurgias, que eram, muitas delas, desnecessárias. E isso evita um monte de situação, diminui custos, diminui o absenteísmo ao trabalho, diminui um monte de situações, mesmo situações emocionais, né? O medo de operar. A gente vê ainda, existe muito medo da cirurgia de coluna, né? Então, são coisas que eu acho que a gente conseguiu ir revertendo. Sem dúvida, assim, eu acho que a gente costuma dizer que quando o paciente chega nessa avaliação, eu treino com a equipe que o nosso desafio é fazer ele vir uma segunda vez. Porque ele está tão descrente do processo de dor, muitas vezes com tentativa de uma série de coisas, como você citou muito bem, jogado aí no meio de saúde, sem um cuidado correto e específico. Então, a gente tenta fazer esse convencimento dele voltar, nos dar essa chance de mostrar para ele o quanto um processo bem feito é diferente. E quando ele começa a ver uma luz no fim do túnel, ele se abre emocionalmente para isso. Eu acho que esse é o momento que a gente costuma dizer a todo mundo: mas qual é a fidelização do seu programa, né? Então, eu acho que esse é o momento onde o paciente fideliza, porque ele vê que ele está num local diferente, com um procedimento diferente, com um padrão, né? Ele não está assim, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Então, tem um começo, tem um meio. O paciente, ele sempre é orientado a fazer parte do processo de tratamento, porque o autoconhecimento, ele é fundamental. Ele não entrou aí, né? O médico, a equipe, é um auxiliar no processo de cura, é um educador no processo de cura, mas o paciente, ele sai dali, ele tem uma vida, então ele precisa conhecer como é o funcionamento do corpo dele, para que ele entenda como se posicionar no cotidiano. E você falou aí do absenteísmo, né? Eu acho que o presenteísmo, a gente até trabalhar bem, com qualidade de vida, o quanto isso significa, né, dentro do nosso processo de trabalho. Não só não faltando, mas você trabalhar sem dor é uma outra produtividade. Com certeza. Uma coisa que você falou que é bem importante é essa questão que a gente vê de a resolução do problema dele para a gente. E isso é uma coisa que é importante, inclusive, né, nesses programas educativos que a gente faz com o paciente, para ele entender exatamente o que está acontecendo com o corpo e ter um entendimento da parte mental e da parte física, para ele entender que ele precisa fazer a parte dele e não transferir para a gente essa responsabilidade. Esse remédio que você me passou, ele não é bom. Ou, esse exercício que ela me passou não funciona. Aí a gente pergunta, mas você fez em casa? A gente mostrar o quanto é importante a participação da pessoa realizando aquilo e não deixar simplesmente na nossa mão. A gente resolver com a nossa mão. Ele tem que entender que ele também faz parte disso. Você sabe que esse método que eu trabalho, ele descreve os movimentos. A gente, primeiro, como fisioterapeuta, foi uma quebra de paradigma não pôr a mão, porque a gente estava acostumado a fazer pela pessoa. E ensinar ela a fazer foi uma mudança de filosofia de vida mesmo, né? Quando eu conheci isso, eu falei, meu Deus. E depois que eu entendi o quanto isso é valioso, porque a pessoa, 3, 4 anos depois, ela continua a seguir aquilo que ela aprendeu. Ela não precisa ser dependente, ela é autônoma nisso, né? Na vida dela. E tem uma coisa que eu acho que
que é muito importante e é uma coisa que eu não entendo, é por que as pessoas ficam tanto tempo com dor, como elas não entendem que uma dor recorrente, após 3, 4 meses, no mesmo local, que aquilo leva a lesões reais. Porque se a gente tivesse a oportunidade de tratar as pessoas, mesmo que essa dor fosse intensa, né, da primeira vez, ela não chegaria, né, como eu estou vendo aí a Camila dizendo, paciente com 3 hérnias, com indicação cirúrgica, quer dizer, por que deixar chegar nesse ponto? É uma pergunta que eu sempre me faço. Mas aí eu acho que é educacional, né? Eu acho que isso vem de uma coisa muito antiga, de as pessoas a aprenderem que elas têm que conviver com dor e que dor é normal. E eu sempre falo, dor não é normal. Nenhuma dor é normal. Então, mas as pessoas têm culturalmente essa ideia de, eu tenho que, isso é uma punição que eu estou sofrendo, eu tenho que conviver com isso. E não é assim. 30% da população mundial sofre de dor crônica. É um número alarmante isso. E uma coisa que você falou muito bem é a questão de tratar a dor no momento em que ela surge, né? A dor aguda. Existe um processo que ocorre no cérebro da gente que se chama de sensibilização central. Então, isso o que acontece? O paciente que vem sofrendo essa lesão repetidamente, essa lesão aguda, repetidamente, se ele não agir ali, não bloquear essa dor nessa fase aguda, ao longo de um período de até uns 3 meses aí, mais ou menos, a gente vai fazendo uma alteração no córtex cerebral, que se chama sensibilização central. E isso vai cronificando a dor. Chega um ponto que esse paciente, ele muitas vezes deixa de ter uma lesão física, porque curou essa lesão. Então, por exemplo, uma lesão muscular que não foi tratada, mas ficou fazendo essa alteração no córtex cerebral. De repente, essa lesão não existe mais, curou a lesão física, mas ele teve uma alteração no córtex, que é essa sensibilização, que gerou essa dor crônica. E isso a gente tem que aí entrar num outro tipo de tratamento. Para isso, a gente tem medicações que agem no córtex cerebral. Então, isso é uma coisa super importante da gente entender a importância de tratar aquela dor aguda, para a gente não permitir que ocorra esse processo de sensibilização central. E isso muitas vezes é esquecido. A pessoa pensa, isso aí daqui a pouco melhora e tá tudo certo. Às vezes melhora e se autorresolve. A dor nas costas, muitas vezes, é autorresolutiva. Mas a gente tem que lembrar que existe esse processo e no momento que a pessoa entra nesse processo, o tratamento é muito mais difícil, é muito mais complexo. Sim, na mecânica, quando a gente vai falar da coluna, principalmente, muitas vezes, e a gente vê até trabalhos, né, científicos dizendo, existe uma absorção espontânea, né, da hérnia discal. Mas, na prática, na biomecânica, o que a gente vê? A coluna se adapta, normalmente ela acha um mecanismo de defesa e a pessoa deixa de sentir dor naquele local e passa a usar outras regiões do corpo. E quando existe essa dessensibilização, na fisioterapia, a gente vê nitidamente a pessoa alienando grupos musculares e até coordenação de movimentos que ela deixa de usar e o quanto é difícil recuperar depois. Você pede um simples, eleva o seu pé, a pessoa não sabe mais como fazer. Né? Ela perde aquela capacidade de coordenar e de acionar aqueles grupos musculares. E a Jéssica está perguntando aqui como é que a gente lida com a indicação cirúrgica, né? No meu caso, eu vejo uma possibilidade sempre muito grande de um trabalho conservador, muito grande, e você já citou aí os seus números, as suas marcas de prevenção, né? De realização de um processo, de um procedimento cirúrgico, mas para mim isso é proporcional ao quanto o paciente está disposto realmente de fazer o tratamento dele. Para mim, nunca houve nenhum caso que a gente não conseguisse tratar, a não ser aqueles em que o paciente não está disponível para fazer o tratamento.
Isso é Então, muito importante, essa vontade de melhorar e o entendimento também. Porque a gente vê muitas pessoas que chegam... Eu falo muito isso com relação ao exercício. Quem me conhece sabe que eu amo exercício, eu acho que exercício é bom para tudo. Para mim, não tem paciente que não possa fazer exercício. Então, os pacientes chegam muito com o medo, que é a cinesiofobia, né? Então, assim, a gente vê isso, né, com relação à dor. Eles falam, mas eu não posso fazer. No momento em que a gente educa esse paciente, que a gente mostra para ele os movimentos em que ele pode fazer e como a gente consegue lidar com isso, a gente vê como eles aderem melhor ao tratamento. Eu acho super gratificante quando eu vejo algum paciente ou até mesmo algum amigo que chega e fala assim: nossa, eu achava que exercício era péssimo e hoje eu não consigo viver sem. E a pessoa começa a entrar em pânico se ela tiver uma ideia de que ela vai ficar sem o exercício, que é uma coisa que está acontecendo agora na pandemia, né? A gente tem visto muito isso. Mas eu acho tão gratificante quando o paciente entende que o exercício, que é uma coisa que ele achava que ia ser péssimo para a coluna, porque muitos profissionais falam, tem hérnia de disco, acabou a tua vida, não pode fazer exercício. E é totalmente contrário, né? A gente tem que orientar o exercício correto para essa pessoa fazer. Claro que o exercício que é bom para mim não é o exercício que vai ser bom para você. A gente tem que saber adaptar isso. Mas é muito gratificante a gente ver essa educação de um paciente que estava totalmente descrente no tratamento, que acha que uma hérnia ou que uma dor nas costas não tem solução, e a gente mostra que existem caminhos, e existem inúmeros caminhos. E isso, claro, a gente tem que individualizar para cada pessoa. Então, a gente perceber as posturas que essa pessoa está tendo, essas alterações antálgicas que você falou, que a gente acaba tendo na coluna, né? Então, eu costumo falar muito para o paciente que a coluna é uma coluna, né? É isso aqui, né? É uma coluna, né? Por isso tem esse nome. Se tá com problema embaixo, se a pessoa tá com uma hérnia na lombar e ela não trata, ela vai entrando numa postura antálgica e ela vai descompensando a coluna inteira. Então, ela começou às vezes com uma lombalgia leve e de repente ela tá com uma cervicalgia, ela fala, agora tá me doendo tudo. Começa a contrair romboide, contrair trapézio, contrair tudo e de repente ela tá cheia de ponto miofacial de uma coisa que era só uma lombalgia. inicial. E isso que você falou, assim, da lombar e da cervical, o que a gente percebe que pela curvatura, né, as duas serem lordóticas, então como se fossem curvas gêmeas, nós percebemos aqui toda lesão lombar leva aproximadamente de 3 a 5 anos para aparecer na cervical e vice-versa. E é algo que eu desconhecia antes de ter essa experiência toda aí com cirurgia de coluna, mas foi incrível. Então, hoje, o paciente que nos procura para fazer um tratamento num local, nós agimos globalmente, tentando trabalhar a lesão ou a queixa principal, mas também preventivamente alinhando as outras estruturas para que a gente possa reverter assim um futuro quadro que a gente sabe que vai aparecer necessariamente. A Ju está perguntando para você como que a gente identifica essa lesão no córtex. Então, na verdade, assim, existem exames de imagem para a gente identificar isso, mas a gente não faz isso na prática. Foi descoberto que existe essa alteração no córtex através de ressonância magnética, mas foram estudos de tratamento de dor que foram identificando que esses pacientes com dor crônica tinham essa alteração no córtex. Mas isso foi feito em questões científicas. A gente não faz um exame, uma ressonância do crânio para saber se a pessoa tem uma alteração. Porque, não, na verdade, na prática, não vai mudar. Isso a gente Mas faz suspeita-se que tem, né? Isso é uma coisa mais científica, né? Para a gente saber isso cientificamente, mas a gente não faz. A gente vê pela clínica. Então, a gente vê aquela dor que já tem mais de 3 meses, de 3 a 6 meses, a gente já sabe que existe uma alteração. E aí a gente entra com medicações, a gente usa neuromoduladores, antidepressivos, a gente tem uma série de medicações que agem no sistema nervoso central, no centro da dor, e aí a gente vai conseguindo dessensibilizar
isso aí para a gente tratar essa dor. Só que isso pode levar meses de tratamento com medicações. Então, muitos pacientes usam esse tipo de medicação por vários meses para a gente conseguir ir agindo ali. Quebrar esse ciclo. Mas assim, como eu falei, não é só a medicação. Não adianta a gente ficar usando só um remédio que age lá se a gente não tratar o resto, se a gente não tratar essa postura antálgica, se a gente não mudar hábitos de vida. Não adianta eu ficar tratando uma dor nas costas se eu não mudo a posição da cadeira que a pessoa fica sentada. Exato. E então, aqui o Antônio Marinho está perguntando sobre a escala de dor. A gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, mas aí eu e a Lerge nos comprometemos em responder posteriormente para vocês, tá? Então eu vou falar um pouquinho nisso, porque eu acho que é uma pergunta muito interessante que mudou para mim, mudou mesmo a forma como eu construí meus tratamentos, que foi essa escala de dor. Eu não encontrava uma escala que se adequasse e pudesse qualificar, não só quantificar a intensidade de dor. Então, eu peguei uma escala da oncologia e modifiquei-a para separar primeiro crônico do agudo, quer dizer, tempo, quanto tempo você sente dor? A dor é diária, para a gente entender essa intensidade, e depois eu classifico de acordo com a incapacidade em relação às atividades, chegando até o sono. Então, quando uma pessoa diz, eu tenho dor todo dia, eu lembro dela todo dia, há mais de 6 meses, e ela incapacita minhas atividades de vida diária, para mim, ela é uma pessoa considerada importante no acompanhamento de um tratamento, e eu preciso tirar ela desse quadro cronificado e trazê-la. Então, meu primeiro desafio é trazê-la para um quadro esporádico de dor, que a gente sabe que é o normal da população, quando você faz um esforço. Então, eu uso essa tabela hoje porque ela consegue realmente fazer essa separação e customizar tanto o tratamento quanto os indicadores de acompanhamento que eu utilizo. Então, eu acho que essas são... Pode falar. Isso, Patrícia, que você está falando é muito interessante, porque as escalas habituais são aquelas réguas, né, de dor, que vai de 0 a 10, que é o que todo mundo conhece. Tem as carinhas de dor, então a gente tem várias classificações aí. A gente tem alguns questionários também que eu acho super interessantes, questionários de qualidade de vida, o SF36, existe uma série de coisas. Mas uma coisa que eu acho super importante com relação ao que você falou de escala, que a gente pega muito paciente que chega e fala, vamos falar em escala verbal numérica, né? Que é essa que vai de 0 a 10. Sendo 0 sendo a nenhuma e 10 a pior dor que a pessoa possa imaginar. Então a gente pega muito paciente que chega na primeira consulta e fala, eu tô com uma dor 9, 10. Ele volta na segunda consulta, se a gente pensar só em régua, né? Ele chega na segunda consulta, a dor tá 8, 9, e na terceira consulta e na quarta consulta, essa dor se mantém no 8 ou 9. Só que se a gente for avaliar o resto, então a gente aplicando questionários de qualidade de vida, a gente vê, por exemplo, na terceira ou na quarta consulta, a dor continua 8 ou 9, mas esse paciente já está conseguindo ter um convívio social melhor, está conseguindo fazer atividades de vida diária que antes não fazia, está saindo de casa para ir no shopping, está voltando às atividades laborais. Então, tem muitos aspectos que a gente vê que esse paciente está tendo melhora, mas se ele classificar a nota da dor, continua a mesma. Então, e muitas vezes o paciente vem e fala assim, eu não melhorei nada, eu continuo com a mesma dor. Aí a gente pega e mostra, não, mas hoje tu está fazendo coisas que tu não fazia antes. Hoje tu tá ganho de mobilidade. Exatamente. Isso. Mas e até o ganho de mobilidade com a mesma dor, né? Você tem a mesma intensidade de dor, mas você consegue agora fazer mais atividades. E a esperança, que eu acho que é uma palavra muito, muito interessante da gente usar, porque às vezes ele tem a mesma dor, mas ele tá com esperança, ele sabe que aquele quadro vai levar um tempo, mas ele tá no caminho certo. Exatamente, isso é bem importante. E isso é interessante também quando os pacientes se conversam, né?
Eles se falam assim, nossa, eu fiz isso e eu melhorei. A gente vê muitos grupos aí de Facebook, as pessoas se falam, né? E aí a gente vê muito paciente totalmente desesperançoso, principalmente pacientes que têm quadro de fibromialgia associada, né? E aí eles falam, eu comecei a fazer isso, agora mudei minha vida, hoje eu faço pilates, eu faço yoga, e as pessoas vão repartindo essa experiência, eu acho uma coisa também super legal. Hein? Eu acho que desmistificar a questão de que a dor é igual à falta a não se movimentar. Eu acho que é o primeiro ponto, desmistificar isso e entender que você pode fazer sim o que você é capaz de fazer hoje. Então, esse limiar, ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo aumentado e você vai fazer o que está dentro da sua possibilidade hoje, que já é bastante, né, para uma pessoa que sofre de dor. Eu acho que eu passaria assim a noite toda discutindo isso aqui com você, mas eu sei que tem um limite de tempo aqui. Então eu queria perguntar assim, que eu acho que é uma coisa importante. Agora, com essa situação toda que a gente está vivendo com o Covid, como é que ficou o seu trabalho? Como é que ficou o nosso trabalho, né? A gente falar um pouco para as pessoas do que a gente está fazendo. É tão sofrido para a gente, né? A gente que lida com pacientes e que a gente acolhe o paciente, né? A gente tem que colocar a mão no paciente, a gente tem que examinar o paciente. É muito difícil essa situação toda. A gente tem orientado todo mundo para ficar em casa e a orientação é fique em casa. Então, a gente se adaptou. Então, eu acho que é um desafio para todos os profissionais da saúde, né? Então, a gente tem aderido aos teleatendimentos, a gente tem feito atendimentos telefônicos da parte médica, com envio de receitas e tudo mais. E a gente começou agora também um atendimento da psicologia. Como a gente tem essa equipe, né, que eu falei, essa equipe multidisciplinar, então a gente tem a psicóloga, tem a fisioterapeuta, a gente começou também atendimentos da psicologia, a gente tem identificado casos que precisam de um suporte maior. A gente tem que lembrar que agora, nesse período de pandemia, as pessoas estão ficando mais estressadas, têm ficado mais paradas. Angústia, né? Exatamente. Essa angústia gera mais dor, porque a pessoa fica mais tensa, contrai mais a musculatura. Ela está, muitas vezes, sem uma perspectiva de o que vai ser amanhã, quanto tempo ainda vai ficar nessa situação. Isso gera uma angústia ainda maior. A gente sabe o quanto a questão da ansiedade, da depressão piora a dor. O imobilismo, porque ficar em casa gera muito mais imobilismo. As pessoas acabam ficando muito mais tempo sentadas, fazendo atividades de casa que muitas vezes elas não faziam antes. Então, mudou muito o comportamento das pessoas dentro de casa, o que gera muito mais dor. Então, a gente tem esse apoio da psicóloga ligando para os pacientes e a físio, que tem feito um trabalho super legal aí, que eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso. Você mas sabe a gente que... tem... Não, pode falar. Muitos desses futuristas aí estão dizendo que toda vez que a gente passa por uma situação como essa, ela significa um grande acelerador de algumas coisas que já estavam por vir, né? E para nós, né, que estávamos iniciando o processo aí, nesse projeto tão maravilhoso há alguns meses, foi uma quebra, né? Porque nós nos vimos nessa situação e assim, felizmente, eu já tinha estruturado, muito bem estruturado, esse acompanhamento através de uma plataforma de fisioterapia, onde a gente tem os protocolos que nós usamos nas nossas unidades, que são dados, ensinados para que os pacientes possam ter continuidade em casa. Então, foi uma experiência muito interessante, porque muitos tinham preconceito, né, em fazer coisas à distante, mas eu tenho uma hérnia, eu tenho uma indicação cirúrgica, e se viram assim, não tem mais nada a não ser isso. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que está dentro das nossas mãos, das nossas possibilidades, né? Então, nós começamos a startar isso e nós estamos acompanhando aí 480 pacientes
e atendimentos através dessa ferramenta no Fisioclube, que tem gente que está usando, que está aqui escrevendo para a gente, né? E foi muito, muito interessante o quanto a gente teve essa questão dessa aceleração de eu não tenho que usar, eu vou usar, eu tenho que fazer minha inclusão digital imediata, né, para conseguir entender o funcionamento dessa ferramenta. E é incrível os feedbacks que nós estamos tendo, principalmente porque nós incluímos rapidamente todo um procedimento de trabalho respiratório e de diminuição de ansiedade através do trabalho físico, que tem ajudado aí as pessoas que estão passando por isso que você citou, essa angústia, essa apreensão, porque a gente já usava a respiração como um grande motor no tratamento de coluna, por causa das inserções do diafragma na lombar. Então, a gente já ensinava esses pacientes a respirarem. Agora, mais do que nunca, a gente tem dito, é importante você fortalecer a sua musculatura pulmonar, ter uma melhor expansibilidade, porque é uma das sequelas que a gente vê aí do Covid, né? E obviamente, se a gente for contaminado com esse vírus, respirar bem é uma coisa bastante importante, né? Mas sabe que isso é uma coisa bem importante também, que as pessoas acham que o exercício ele só é bom para a parte musculoesquelética. E o que não é verdade, né? A gente vê que o prognóstico de uma doença, né, como o Covid acometendo a questão pulmonar, se a pessoa tem um condicionamento físico melhor, se ela tem uma musculatura da caixa torácica melhor, ele reage muito melhor às complicações pulmonares, né? Ele consegue ter uma complacência pulmonar melhor. Então, isso aí também a gente tem que lembrar. Mesmo numa situação dessas, uma pessoa que tem um treino respiratório, ela tá melhor, que tem uma musculatura de tronco mais forte, ela também tem uma chance de reagir melhor a isso. E voltando um pouquinho para falar da experiência aí desses teleatendimentos da Físio, eu tenho conversado com alguns pacientes por telefone que estão me falando que têm feito exercício ou por videochamada ou pelo aplicativo e tem gostado muito. E uma coisa que os pacientes têm falado também é que quando estão com alguma dificuldade, eles entram em contato com a Físio, que faz uma videochamada para mostrar o exercício, para tentar corrigir o exercício. Então, isso mostra que dá para fazer sim em casa, não precisa de muita coisa em casa, né? A gente precisa, às vezes, só de boa vontade, né? Sim, dentro da ferramenta a gente orienta o que eles podem substituir, né? Como, por exemplo, se a gente está com muita atenção, agora a realidade é de trabalho em home office, né? Nós podemos pegar uma caneta, uma colher de pau, soltar o trapézio, a gente pode pegar um limãozinho para trabalhar os pontos gatilhos na musculatura. Então, as coisas simples, né, que estão dentro das nossas possibilidades, elas são as mais ricas. A gente às vezes quer complicar muito todo tipo de abordagem, de atendimento, mas o mais importante assim, é o paciente saber que pode contar com a nossa orientação e que se ele tem dúvida, ele pode. E a gente vê que às vezes na segunda chamada ele já diz, não, pode deixar que eu estou fazendo, já entendi tudo, né? E desmistifica esse negócio também de precisar de alguém para você se cuidar, você fazer a sua atividade. Foi muito interessante isso que você colocou agora. Eu acho que essa segurança que uma equipe dá para o paciente é algo que ele vê em poucos serviços de tratamento de qualidade de vida. Então, a gente fala assim, qualidade de vida, a gente não tem ainda, né? Se Deus quiser, teríamos a atenção primária à saúde, né? Conseguir fazer isso realmente de uma forma preventiva. Mas o fato de um paciente encontrar num serviço único os profissionais que acolhem de maneira holística, global mesmo, eu vou usar essa palavra, é algo que a gente vê como extremamente diferenciado. A maior parte dos pacientes eles estão
soltos em serviços diversos de saúde, sendo medicados por diversos profissionais diferentes, sem uma conexão nesses tratamentos. Eu acho que tudo que você criou nesses anos aí, eu vejo que é muito, muito positivo, diferenciado. A gente percebe que os pacientes eles têm uma outra visão do que é ser tratado dentro de um centro, de um sistema de saúde. A gente pega muito paciente que ele vem acostumado a ser tratado como uma parte do corpo. Então, muitas das vezes até eles chegam e jogam na gente, assim, a gente vai perguntar por que o paciente está ali, eles já te jogam um exame falando, é a minha coluna. Porque ele está acostumado a ser tratado como um segmento. Eu sou um ombro agora, eu sou uma coluna. E, na verdade, é isso que a gente procura mostrar para esse paciente, que ele não é simplesmente uma coluna. Ele tem sentimentos, ele tem angústias, ele tem um corpo inteiro, do ponto de vista físico também. Então, a gente não vai tratar só a lombar dele, a gente vai tratar tudo, a gente vai olhar para ele de uma forma global. E isso eu acho que é o que faz toda a diferença e é o sucesso quando a gente fala em tratar pacientes com dor. E eu acho que é isso que tem feito a gente conseguir, né, ajudar muita gente. E você não imagina o quanto é gratificante para nós que trabalhamos com um método global, com um método holístico, ter essa receptividade na equipe médica, porque durante anos e anos e anos eu tive essa dificuldade imensa de propagar esse trabalho, porque a medicina ela acabou se especializando demais. Então hoje a gente vê, e é necessário, a gente sabe que mas a gente vê um especialista em menisco. Então quer dizer que quando um paciente chega com um quadro de membro inferior todo desalinhado e tem uma hérnia de disco, como ele vai ser tratado de um menisco, né? Então chega um ortopedista e diz, não, o meu colega especialista em quadril vai ver a sua dor no quadril, mas faz parte da perna, né? Então, a gente precisa entender que, assim, o próprio paciente, quando ele chega no nosso serviço e ele começa alinhando o pé, eu falo, mas o pé é a sua base de sustentação. Se o seu pé estiver desalinhado, a sua coluna vai se sustentar de uma maneira simétrica. Então, isso parece já que a gente está falando um absurdo, né? Mas as pessoas esquecem realmente isso. E até outras coisas simples, nem tão simples, né? Mas como dormir. Eu não tenho um paciente que passe em consulta comigo que eu não pergunte como é o sono desse paciente. Porque as pessoas, elas acham que o sono não tem importância. E é mais uma parte que a gente acaba esquecendo, né? Então, isso faz toda a diferença. Alinhar o pé vai fazer diferença para o joelho, que vai fazer diferença para o quadril, que vai fazer diferença para a lombar, que vai fazer diferença para a cervical e assim por diante. É uma sequência de coisas. Assim como a gente fala às vezes para o paciente, a gente olha para o pé do paciente e fala, mas tá usando um sapato inadequado? Ninguém nunca me falou isso. Achei que não fizesse diferença para a coluna o sapato que eu estou usando. Então, é uma sucessão de fatores, né? Por isso que a gente tem que olhar para tudo, né? E depois que o paciente começa a ter a melhora do quadro, ele aceita esses conceitos que para ele talvez sejam meio estranhos inicialmente, mas ele se abre um pouco para aceitar esses conceitos. Dentro da ginástica holística, a gente usa essas estruturas horizontais do corpo como lajes, igual como se a gente estivesse construindo um prédio. Então, a gente tem o arco plantar, o assoalho pélvico, o diafragma e aqui a região do palato como lajes que empilham o resto do corpo. E se nós entrarmos com um trabalho utilizando todas essas lajes, um trabalho no pé vai fazer automaticamente um efeito à distância, o que é maravilhoso porque o tempo que o paciente está com a gente trabalha a queixa principal dele, mais um monte de outras coisas que ele de vez em quando sente. Então ele tem tanto valor agregado e a gente sabe que os órgãos estão contemplados dentro desse valor agregado. Então a gente está falando de saúde, né? De saúde de uma forma geral. Não dá para
é um princípio de inseparabilidade do corpo, né? Assim como a questão mental, né? Muitas vezes esse paciente, ele tá com uma questão ou no trabalho, ou no relacionamento em casa, que também está fazendo com que se cronifique ainda mais, se perpetue toda essa condição. Então, por isso é fundamental a gente pensar também não só nessa parte do alinhamento todo, mas também nessa questão mental,